Você já se sentiu estressado, como se tudo estivesse fora de controle e nada do que você faz parecesse suficiente? Apesar de tanto esforço, continuamos sentindo que algo está faltando. No meio dessa busca constante, o silêncio, muitas vezes esquecido em nossa rotina diária, pode ser a chave para encontrar paz, direção e propósito. A Bíblia nos convida a esse lugar de quietude quando diz no Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse chamado nos lembra que, ao parar e ouvir, damos espaço para que o que realmente importa chegue até nós. Quantas vezes você tentou resolver tudo por conta própria, apenas para se sentir ainda mais exausto? Talvez o que você precise hoje não seja fazer mais, mas fazer menos, descansar, confiar e ouvir o que Deus tem a dizer. Convido você a começar esta jornada com uma declaração de fé. Hoje eu escolho esperar em silêncio e confiar em Deus, sabendo que Ele está moldando o meu destino para a sua glória. Que essa declaração seja o primeiro passo para uma vida cheia de confiança, paz e propósito. Antes de continuar, encorajo você a se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perderá nenhum conteúdo que pode transformar sua vida. Vamos começar. Número 1. A espera em silêncio. Você já se sentiu preso em um momento de espera, com aquela sensação de incerteza que parece não ter fim? Na vida, todos enfrentamos temporadas de pausa, onde parece que nada acontece e as respostas que tanto desejamos demoram a chegar. Mas nesses momentos, Deus nos chama para algo profundo e transformador. Esperar em silêncio e confiar plenamente nele. Esperar em silêncio não significa cruzar os braços ou se resignar ao que vier. É uma atitude ativa, uma postura de fé que reconhece que mesmo que não vejamos o caminho completo, Deus já o tem traçado. No Salmo 37, versículo 7, lemos: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Esse versículo nos lembra que descansar em Deus é um ato de confiança absoluta, um refúgio para nossas ansiedades e dúvidas. Confiar em Deus durante os tempos de espera não é uma tarefa fácil, mas é essencial para a nossa fé. Muitas vezes queremos resultados rápidos, queremos entender tudo de imediato, mas Deus nos convida a parar, respirar e entregar o controle a Ele. Essa confiança nos fortalece e nos torna resilientes. Isaías 40:31 expressa isso de forma maravilhosa. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Imagine isso, no meio do cansaço e da incerteza, Deus te dá asas, te renova para seguir adiante. Essa é a promessa para aqueles que confiam e esperam nele. No entanto, precisamos ser honestos. A impaciência pode ser uma grande tentação. Na Bíblia, encontramos exemplos claros de como agir sem esperar em Deus pode trazer consequências dolorosas. Pense na história de Abraão e Sara, que por não verem a promessa de um filho se cumprir no tempo que esperavam, tomaram decisões impulsivas que trouxeram complicações. Quantas vezes nossas ações precipitadas nos levaram por caminhos difíceis? A impaciência pode distorcer nossa relação com Deus e nublar nossa visão da sua vontade. Por isso, aprender a esperar em silêncio é um exercício de humildade e obediência. Os benefícios da espera em silêncio são profundos e transformadores. Em primeiro lugar, nos leva a uma maior intimidade com Deus. Nesse espaço de quietude e reflexão, podemos ouvir sua voz de maneira mais clara, discernir seu propósito e alinhar-nos à sua vontade. Além disso, esperar em silêncio reduz a ansiedade que nos consome quando tentamos controlar tudo com nossas próprias forças.
É nesse descanso que nosso coração se prepara para receber as bênçãos que Deus tem reservadas para nós, com gratidão e um novo olhar. Deus nos dá exemplos poderosos de espera em silêncio através da sua palavra. Moisés passou 40 anos no deserto antes de liderar o povo de Israel para a liberdade. José, traído pelos irmãos e preso injustamente, esperou anos antes de Deus elevá-lo à posição de governador do Egito. E o que dizer de Jesus, que em seu ministério nos ensinou que os tempos de Deus são perfeitos, mesmo quando não os entendemos? Cada um desses exemplos nos mostra que, durante a espera, Deus está trabalhando, moldando nosso caráter e preparando o caminho para sua obra em nossa vida. O contraste entre a mentalidade do mundo e a de Deus também é evidente. O mundo nos pressiona a buscar resultados imediatos, nos diz que devemos ter sucesso agora, sem atrasos nem pausas. Mas Deus nos chama a confiar no seu tempo, a aceitar que seu plano sempre é melhor do que qualquer estratégia que possamos traçar por conta própria. Esse choque de perspectivas nos convida a refletir. Estamos alinhando nossa vida com a pressa do mundo ou com a paciência de Deus? Cultivar a espera em silêncio exige disciplina e fé. Não é algo que acontece do dia para a noite, mas há ferramentas que podem nos ajudar. A oração constante nos conecta com Deus e nos lembra de sua fidelidade. Meditar nas Escrituras nos fortalece e nos enche da sua verdade. Reservar momentos de quietude em nossa rotina diária cria espaço para ouvir sua voz e encontrar paz no meio das tempestades. E quando a ansiedade ameaçar nos consumir, lembremos das promessas de Deus. Ele não nos deixa sozinhos no processo. Nesses momentos, escrever nossos pensamentos, respirar profundamente e focar em suas palavras podem ser formas práticas de encontrar calma. Deus não nos chama a esperar em silêncio como um castigo, mas como um presente, um tempo para nos renovar e fortalecer em sua presença. Por fim, as histórias de transformação nos tempos de espera são testemunhos vivos do poder de Deus. Pessoas que, em meio à adversidade, decidiram confiar e esperar, viram Deus operar milagres em suas vidas. Seus testemunhos nos lembram que a paciência e a fé sempre são recompensadas. O silêncio não é um vazio, é um espaço cheio de possibilidades, um lugar onde podemos ouvir a Deus, ser renovados e nos preparar para o que está por vir. Então, quando você se encontrar em um tempo de espera, não o veja como um obstáculo, mas como uma oportunidade divina. Deus está com você, mesmo no silêncio, trabalhando em sua vida de maneiras que talvez você não entenda agora, mas que sempre estarão alinhadas com seu perfeito plano para você. Número 2. Compreendendo o tempo de Deus. O tempo de Deus é um dos mistérios mais belos e, ao mesmo tempo, desafiadores para a nossa fé. Enquanto vivemos presos ao relógio, contando cada segundo, Deus nos convida a olhar além, a confiar em sua perspectiva eterna. Em Eclesiastes 3 lemos: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O que isso significa para nossas vidas? Significa que, mesmo quando sentimos que as coisas não estão avançando ou que nossas orações parecem não ter resposta, Deus está agindo no momento perfeito. Não é que Ele esteja demorando, mas que seu plano é maior do que o nosso entendimento. Nossa percepção do tempo é limitada. Nos movemos em linha reta, vendo apenas o que está diante de nós. Mas o tempo de Deus não é linear, é eterno. Ele vê o começo e o fim, o todo da nossa vida, e age com base em um propósito perfeito. É como se estivéssemos olhando apenas uma página de um livro, mas Deus tem o livro inteiro em suas mãos. Muitas vezes nos frustramos porque queremos que tudo aconteça agora, mas Deus nos pede para confiar nele, sabendo que seu tempo é sempre o melhor. A suficiência do tempo de Deus é uma lição que transforma vidas.
Tudo tem um momento designado por Ele, e não há necessidade de apressar seus planos. Abacuque 2 nos diz isso de maneira contundente. Porque a visão ainda está para o tempo determinado. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Não é maravilhoso? Mesmo quando algo parece demorar aos nossos olhos, para Deus não há atrasos. Ele está orquestrando cada detalhe para que seu propósito se cumpra de maneira perfeita. A espera no tempo de Deus não é um castigo, é um ato de amor, pois Ele está nos preparando para receber o que realmente precisamos. Esperar no tempo de Deus requer paciência, e não é uma paciência superficial. É uma paciência que vem da fé, de confiar que Deus está agindo mesmo quando não vemos. Essa espera nos molda, nos fortalece e nos aproxima mais dele. Às vezes, os períodos de espera são os momentos em que mais crescemos espiritualmente. É aí que aprendemos a soltar o controle e dizer: Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. E nesse processo, descobrimos que Deus sempre cumpre suas promessas. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que aprenderam a esperar no tempo de Deus. Abraão esperou décadas para ver a promessa de um filho se cumprir. Moisés passou 40 anos no deserto antes de ser chamado para libertar Israel. José, traído e esquecido, passou anos na prisão antes que Deus o elevasse à posição de governador do Egito. Você consegue imaginar como esses homens se sentiram durante seus períodos de espera? Mas em cada um desses casos, Deus estava trabalhando. Ele estava preparando seus corações, fortalecendo seu caráter e organizando tudo para o momento certo. E quando esse momento chegou, o plano de Deus não apenas cumpriu suas promessas, mas superou todas as expectativas. O contraste entre a nossa urgência humana e a paciência divina pode ser frustrante, mas também é uma oportunidade para crescer. Vivemos em um mundo que valoriza a rapidez, onde tudo precisa ser imediato. Mas Deus nos ensina a desacelerar, a confiar, a esperar. Ele não tem pressa, porque seu plano não precisa de ajustes. E isso, embora difícil de aceitar às vezes, nos liberta da pressão de tentar controlar tudo. Nos dá a paz de saber que, mesmo sem entender os detalhes, estamos nas mãos de um Deus que nunca falha. Uma das maneiras mais práticas de aceitar o tempo de Deus é permanecer conectados com Ele. A oração é essencial, não apenas para pedir, mas para ouvir. Meditar na sua palavra nos lembra de suas promessas e de sua fidelidade. Manter um diário espiritual pode nos ajudar a registrar as formas como já vimos Deus agir no passado, fortalecendo nossa fé para o presente, e cercar-se de pessoas sábias que nos encorajam e nos lembram do caráter de Deus é uma maneira de nos mantermos firmes durante a espera. A dúvida e a insegurança são inimigos comuns nos tempos de espera. É natural perguntar: será que Deus se esqueceu de mim? Mas aqui está a verdade: Deus nunca esquece. Ele não é homem para falhar ou se arrepender do que prometeu. Toda vez que a dúvida bater à sua porta, lembre-se da fidelidade dele. Pense nas vezes em que ele já respondeu suas orações, até mesmo de formas que você nunca imaginou. Seu tempo não é apenas perfeito, é uma expressão do seu amor eterno por você. Então, quando você se encontrar em um período de espera, lembre-se disto: você não está sozinho. Deus está com você, agindo em sua vida de formas que talvez você não entenda agora, mas que sempre serão para o seu bem. Confie nele, espere no seu tempo e prepare-se para ver como seu plano se desenrola de maneira perfeita. Porque mesmo que pareça demorar, sua promessa se cumprirá, sempre. Número 3. A paciência como virtude espiritual. A paciência não é simplesmente esperar sem fazer nada. É uma atitude do coração que reflete nossa confiança em Deus, nossa fé de que Ele está agindo, mesmo quando não vemos. Em Tiago 5,7, a palavra nos diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor.
Eis que o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, esperando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Este versículo nos convida a adotar uma paciência ativa, como a de um lavrador que confia na chuva, sabendo que cada gota é essencial para que a colheita seja abundante. A paciência, sob a perspectiva bíblica, não é uma espera passiva. É uma manifestação da fé, uma evidência de que confiamos que Deus tem o controle absoluto de nossas vidas. Enquanto o mundo nos pressiona a buscar resultados imediatos, Deus nos ensina que tudo tem seu tempo perfeito, e nesse tempo de espera, nossa fé se fortalece. Romanos 12 expressa isso de maneira linda. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. A paciência não é apenas suportar dificuldades, mas fazê-lo com alegria, com a certeza de que as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. A paciência se manifesta em diferentes áreas da nossa vida. Nas relações, nos permite ser compreensivos, tolerantes e refletir o amor de Cristo. Nas orações, nos ensina a confiar que as respostas de Deus virão no momento certo. E nas provações, nos lembra que cada dificuldade é uma oportunidade para crescer e nos aproximarmos mais dele. Quando enfrentamos tribulações, a paciência não apenas nos ajuda a suportá-las, mas a vê-las como instrumentos divinos que moldam nosso caráter e nos preparam para futuras bênçãos. Ao longo da Bíblia, encontramos exemplos de pessoas que viveram a paciência como uma virtude espiritual. Jó, em meio ao sofrimento, declarou: ainda que ele me mate, nele esperarei. Sua confiança em Deus foi inabalável, mesmo quando tudo parecia perdido. Abraão esperou décadas para ver a promessa de um filho se cumprir, e sua fé lhe foi creditada como justiça. Ruth, com humildade e paciência, esperou e trabalhou, confiando que Deus tinha um plano para sua vida. Em cada uma dessas histórias, vemos que a paciência não apenas foi recompensada, mas também transformou aqueles que a praticaram, levando-os a um nível mais profundo de fé e confiança em Deus. A paciência está intimamente ligada à esperança. Não poderíamos esperar com paciência se não tivéssemos a esperança de que Deus cumprirá sua promessa. A esperança alimenta nossa paciência e nos dá força para seguir em frente quando as circunstâncias parecem adversas. Essa esperança nos permite enxergar além do imediato, focando no eterno. Ela nos lembra que as tribulações são temporárias, mas as promessas de Deus são eternas. Assim, nossa paciência se torna um reflexo da nossa esperança, uma evidência de que confiamos no seu plano perfeito. Cultivar a paciência não acontece automaticamente. É um processo que exige prática, disciplina e fé. A oração é fundamental, pois, através dela, abrimos nosso coração para Deus e pedimos que Ele nos conceda a graça de sermos pacientes. Meditar na palavra nos fortalece, pois nos lembra das promessas de Deus e nos dá exemplos de pessoas que perseveraram na fé. Manter um diário espiritual também pode ser útil para registrar as formas como vimos Deus agir em nossas vidas, especialmente nos momentos em que a espera foi recompensada. Essas práticas nos ajudam a construir uma paciência ativa, focada em Deus e não em nossas circunstâncias. A impaciência é um obstáculo comum, mas não insuperável. Muitas vezes, ela surge porque queremos ter o controle, porque esquecemos que Deus sempre tem o melhor plano. Para superar a impaciência, é importante lembrar sua fidelidade no passado, confiar em seu caráter imutável e buscar sua presença diariamente. Quando sentimos que a impaciência está nos dominando, podemos recorrer à respiração consciente, parar por um momento e focar nas promessas de Deus.
Essas ações simples, mas poderosas, nos ajudam a reorientar nosso coração para a paciência. A paciência também é um testemunho da nossa fé. Quando outros veem como enfrentamos dificuldades com calma e confiança em Deus, sentem-se inspirados. Nossa paciência pode ser a luz que guia alguém para Cristo. Na comunidade de fé, a paciência fortalece os relacionamentos, promove a compreensão e cria um ambiente de amor e apoio mútuo. Ao praticarmos a paciência com os outros, refletimos o caráter de Deus, que é paciente conosco, mesmo em nossas falhas e fraquezas. Esperar com paciência nos alinha com a vontade de Deus, nos permite discernir seus planos e receber suas bênçãos no tempo certo. Ao cultivar essa virtude, não apenas crescemos espiritualmente, mas também experimentamos a paz e a alegria de saber que estamos nas mãos de um Deus bom e fiel. Então, quando enfrentar desafios, lembre-se de que a paciência não é um fardo, mas uma oportunidade de crescer, confiar e experimentar o amor de Deus de uma maneira mais profunda. Seu tempo é perfeito e seu plano para a sua vida sempre será o melhor. Número 4. Confiando na soberania de Deus. Confiar na soberania de Deus significa reconhecer que Ele tem o controle absoluto sobre todas as coisas, que nada escapa ao seu conhecimento e que tudo o que acontece, mesmo aquilo que não compreendemos, faz parte do seu plano perfeito. Em Provérbios 3:5 lemos: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Esse versículo nos convida a uma entrega total, a soltar o controle que pensamos ter e a depender completamente da orientação e sabedoria do nosso Criador. Não é fácil, eu sei. Vivemos em um mundo que nos ensina a confiar apenas em nós mesmos, mas a palavra de Deus nos mostra um caminho diferente, o de nos rendermos com fé à sua soberania. A soberania de Deus não diz respeito apenas ao seu poder, mas à sua sabedoria perfeita. Ele não apenas pode fazer todas as coisas, mas as faz da melhor maneira, no momento certo e para o nosso bem. O Salmo 115:3 declara com convicção: o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe agrada. Esse versículo não é apenas um lembrete da sua autoridade, mas também um convite para descansarmos na certeza de que Deus não improvisa. Tudo o que acontece está dentro do seu plano, mesmo quando não conseguimos entender. Quando enfrentamos situações difíceis e os problemas parecem maiores do que nossa fé, lembrar da sua soberania nos devolve a paz. Confiar na soberania de Deus também nos liberta da ansiedade. Quantas vezes nos sentimos exaustos tentando controlar tudo? Tentamos resolver problemas, prever o futuro, administrar nossas emoções, mas em nossa humanidade somos limitados. Deus nos diz para soltarmos esse peso e confiarmos nele. Jesus, no jardim do Getsêmani, nos deu um exemplo poderoso de entrega total. Em Mateus 26:39, ele disse: meu Pai, se for possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus, no momento mais difícil da sua vida, submeteu-se à vontade de Deus, confiando no seu plano, mesmo que isso significasse sofrimento. Os planos de Deus sempre são para o nosso bem, mesmo quando não parecem ser. Jeremias nos lembra: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Esse versículo é uma promessa de que Deus tem um propósito para cada um de nós, um propósito que traz esperança e um futuro. Pense em Abraão e Sara. Eles tiveram que esperar anos para ver a promessa de um filho se cumprir. No processo, certamente tiveram momentos de dúvida, mas Deus nunca esqueceu sua promessa. No tempo perfeito, Isaque nasceu, e por meio dele, Deus cumpriu sua aliança.
Sua soberania não apenas garantiu o cumprimento da promessa, mas também fortaleceu a fé de Abraão e Sara. Reconhecer Deus em todos os nossos caminhos é uma maneira prática de viver sob sua soberania. Não se trata apenas de pedir direção nas grandes decisões, mas de buscar sua orientação no dia a dia. A oração é fundamental para nos mantermos conectados a Ele, e a leitura diária da Bíblia nos lembra do seu caráter e de suas promessas. Moisés é um exemplo de alguém que constantemente buscava a direção de Deus. Em Êxodo 33:15, ele disse ao Senhor: "Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui." Esse nível de dependência e confiança em Deus não apenas nos guia, mas também nos protege de tomar decisões baseadas apenas no nosso entendimento limitado. A história do povo de Israel é um testemunho poderoso da soberania de Deus. No deserto, Deus providenciava o maná diariamente, garantindo que nunca lhes faltasse nada. Esse ato diário de provisão não apenas supria suas necessidades físicas, mas também os ensinava a confiar nele da mesma forma. Em nossas vidas, Deus nos dá o que precisamos no momento certo, ensinando-nos a confiar no seu cuidado constante. Mas o que fazemos com a dúvida? É natural que, em momentos de dificuldade, surjam perguntas como: será que Deus realmente está no controle? A chave está em voltar às suas promessas. Hebreus nos lembra: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Quando confiamos na soberania de Deus, não precisamos ter todas as respostas. Podemos descansar na certeza de que Ele está agindo, mesmo quando não compreendemos. Nos momentos de crise, a soberania de Deus se torna a nossa âncora. Filipenses nos fortalece: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa força não vem de nós mesmos, mas da nossa confiança de que Deus está conosco, nos guiando mesmo nas tempestades mais intensas. Confiar na soberania de Deus não apenas nos dá paz, mas também nos leva a um crescimento espiritual profundo. Nos ensina a depender menos das nossas próprias habilidades e mais da sua graça nos ajuda a desenvolver humildade e nos prepara para enfrentar a vida com coragem e esperança. Confiar na soberania de Deus é mais do que uma ideia. É uma decisão diária, é reconhecer que seu plano é perfeito, seu tempo é perfeito e seu amor por nós é inabalável. Quando entregamos nossas vidas ao seu controle, encontramos uma paz que o mundo não pode dar, uma segurança que transcende as circunstâncias e uma esperança que nunca falha. Então, independentemente do que você esteja enfrentando, lembre-se disso: Deus está no controle e sua soberania é o seu refúgio. Número 5. Como o silêncio e a oração podem trazer uma paz que transcende as circunstâncias. A paz de Deus não se encontra no externo, no barulho ou em circunstâncias favoráveis. É uma paz que habita profundamente no coração, uma tranquilidade que permanece firme mesmo quando a vida parece caótica. Filipenses 4:6 nos traz uma promessa poderosa: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Esse versículo nos lembra que a paz não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus em meio a eles. O silêncio é um presente em uma cultura barulhenta. É na quietude que realmente ouvimos a voz de Deus, onde nossa alma encontra descanso e clareza. Muitas vezes buscamos respostas no ruído, na atividade constante, mas Deus nos convida a parar. No Getsêmani, o próprio Jesus se afastou para orar em silêncio, enfrentando o momento mais difícil de sua vida. Ele nos mostrou que o silêncio não é vazio, mas um espaço cheio de comunhão com o Pai.
Em Mateus, vemos Jesus buscando força no silêncio, um lembrete de que a verdadeira paz se encontra na conexão com Deus. A paz que Deus nos oferece transcende qualquer lógica humana. É diferente da paz que o mundo promete, uma paz momentânea que depende de que tudo esteja bem. Jesus disse em João 14:27, Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Percebe o quão profundo isso é? A paz de Deus não se quebra quando as circunstâncias mudam, não desaparece no meio das tempestades. É uma paz que permanece, que nos sustenta e nos fortalece mesmo nos momentos mais sombrios. Essa paz tem um efeito protetor. Guarda nossos corações e mentes, impedindo que o medo e a ansiedade nos dominem. Quando confiamos em Deus, nossa mente se renova, nossos pensamentos se alinham à sua vontade e encontramos clareza para tomar decisões. Em um mundo cheio de incertezas, essa paz é como um escudo que nos protege do desespero, nos permite enfrentar cada dia com uma mente focada e um coração tranquilo. Cultivar essa paz requer intencionalidade. Não acontece automaticamente, mas existem práticas que nos ajudam a nos aproximar de Deus e experimentar sua paz. A oração é uma das ferramentas mais poderosas. Não é apenas um ato de falar com Deus, mas também de ouvir, de entregar nossos fardos e confiar que Ele está no controle. Meditar em sua palavra nos preenche de promessas e nos lembra de sua fidelidade. Criar momentos diários de silêncio, mesmo que curtos, pode transformar nosso relacionamento com Deus e conosco mesmos. E algo tão simples como praticar a gratidão nos abre os olhos para as bênçãos que muitas vezes passam despercebidas, mudando nossa perspectiva e nos enchendo de paz. A ansiedade é um dos maiores inimigos da paz. Nos rouba na alegria, nos enche de preocupações com coisas que muitas vezes estão fora do nosso controle. Mas Deus nos oferece uma solução. Em Isaías 26, lemos: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Esse versículo nos lembra que nossa paz está diretamente ligada à nossa confiança em Deus. Quanto mais focamos nossa mente nele, menos poder a ansiedade tem sobre nós. Os testemunhos da paz de Deus são inúmeros, tanto na Bíblia quanto na vida cotidiana. Daniel, na cova dos leões, não estava preocupado. Estava em paz, porque sabia que Deus estava com ele. Nos tempos atuais, há cristãos que enfrentaram provas devastadoras, mas encontraram paz na quietude e na oração. Essas histórias nos inspiram, nos mostram que a paz de Deus é real e está disponível para todos que confiam nele. A paz de Deus não apenas nos acalma, mas também nos fortalece. Nos dá resiliência para enfrentar desafios, coragem para superar o medo e estabilidade para nos mantermos firmes quando tudo parece estar desmoronando. Essa paz é um lembrete constante do amor de Deus, uma manifestação de sua fidelidade em nossas vidas. É como um rio que flui constantemente, nos renovando, nos enchendo de esperança e nos preparando para enfrentar cada dia com confiança. Buscar a paz de Deus não é apenas um ato espiritual, é uma necessidade humana. Em um mundo cheio de caos, essa paz é o refúgio de que todos precisamos. É um lembrete de que, embora o mundo possa mudar, a presença de Deus é constante. E nessa constância, encontramos descanso, propósito e força. Então, quando as tempestades da vida te cercarem, pare, busque a quietude e deixe que a paz de Deus encha seu coração e sua mente. Sua paz não apenas mudará você, mas também te capacitará para enfrentar tudo o que vier, porque você não está sozinho. Deus está com você, sempre. Número 6, a libertação do controle pessoal. Abrir mão do controle não é fácil. Estamos acostumados a acreditar que precisamos ter tudo sob nosso comando. Nossas decisões, nossas circunstâncias, nosso futuro.
Mas quanto mais tentamos segurar esse controle, mais percebemos que é um fardo que não podemos carregar. Jesus nos convida a fazer algo radical: soltar. Em Mateus 6,34, ele nos diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Essas palavras são um convite direto para confiar que Deus já cuida de tudo. O controle pessoal muitas vezes se disfarça de responsabilidade, mas na verdade pode ser uma manifestação de medo. Medo do desconhecido, medo do fracasso, medo de que as coisas não saiam como esperamos. Esse desejo de controlar tudo nos leva à ansiedade, ao estresse, a noites em claro tentando encontrar soluções para problemas que nem estão em nossas mãos para resolver. Mas Deus nos diz que não precisamos carregar esse peso. Salmos 55:22 resume isso perfeitamente. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Esse ato de entrega não apenas nos liberta, mas também abre espaço para que Deus haja em nossa vida. Quando abrimos mão do controle, estamos dizendo: Deus, confio que tu sabes mais, que teu plano é melhor. Essa confiança na providência divina nos alinha com seu propósito. Entregar nossas preocupações a Deus não significa se render à incerteza, mas confiar na certeza dele. Ele não apenas tem um plano, ele tem um bom plano. Sua sabedoria, seu amor e seu poder trabalham juntos para nos levar exatamente onde devemos estar. A oração é essencial nesse processo. É o momento em que realmente depositamos nossas cargas aos pés de Deus. Não é apenas um monólogo em que contamos o que nos preocupa. É um ato de rendição em que dizemos: Senhor, aqui está tudo o que não posso controlar. Faz como tu achares melhor. Veja Moisés, que constantemente buscava a direção de Deus no deserto. Ou Davi, que enfrentou inimigos e traições, mas sempre voltava para a oração. Esses homens entenderam que o controle não estava em suas mãos, mas nas de Deus. O medo é uma das maiores barreiras para abrir mão do controle. Queremos saber o que vai acontecer, queremos garantias, mas Deus nos chama a confiar mesmo quando não vemos o caminho completo. Isaías nos diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa nos lembra que não enfrentamos o desconhecido sozinhos. Deus está conosco, nos sustentando, nos guiando, garantindo que não iremos cair. Abrir mão do controle não significa ser passivo. Significa agir com fé, dar passos sabendo que Deus está no controle do resultado. É como Pedro caminhando sobre as águas. Enquanto manteve os olhos fixos em Jesus, ele conseguiu fazer o impossível. Mas no momento em que tentou entender tudo por conta própria, começou a afundar. Nossa fé se fortalece quando soltamos o controle e confiamos que Deus nos sustentará. Quando finalmente deixamos o controle ir, experimentamos algo inestimável: paz. Filipenses nos promete: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa paz não depende das circunstâncias, não requer que tudo esteja perfeito. É uma paz que vem de saber que Deus está no comando. Praticar a entrega diária é um caminho para viver em liberdade. Ao começar o dia, podemos fazer uma oração simples: Deus, este dia é teu. Faz a tua vontade em minha vida. Também podemos refletir ao final do dia, agradecendo a Deus por tudo o que Ele fez, até mesmo pelas coisas que não entendemos. A gratidão nos ajuda a confiar mais no seu plano, nos lembrando de que Ele sempre foi fiel.
Abrir mão do controle pessoal é uma expressão de amor e fé. É dizer a Deus: confio mais em Ti do que em mim mesmo. É um ato de humildade, um reconhecimento de que somos humanos, limitados, mas que servimos a um Deus ilimitado. Quando paramos de tentar controlar tudo, abrimos espaço para que Ele faça coisas que vão além do que podemos imaginar. E quando fazemos isso, encontramos uma paz que transforma nossas vidas. Uma paz que nos dá liberdade e nos permite viver plenamente em seu propósito. Confie nele, seu plano sempre será melhor. Número 7. A importância da oração em silêncio. A oração silenciosa é uma das formas mais profundas de comunicação com Deus. É aquele momento em que as palavras não são necessárias, onde a alma fala mais alto do que a voz. No Salmo 46, versículo 10, lemos: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Este versículo encapsula a essência da oração silenciosa. Parar em meio ao barulho da vida e reconhecer a presença de Deus. Em um mundo que nos exige falar, agir e avançar constantemente, Deus nos chama a parar, a silenciar e a ouvir. O próprio Jesus nos deu um exemplo claro da importância de buscar a quietude. Em Marcos 1, versículo 35, está escrito: E, levantando-se de madrugada, muito antes de clarear o dia, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Esse ato não foi um momento isolado em seu ministério, era uma prática constante. Jesus sabia que o silêncio e a oração eram essenciais para fortalecer sua relação com o Pai e encontrar direção. Se o Filho de Deus precisava de momentos de oração silenciosa, quanto mais nós precisamos. A oração silenciosa nos conecta com Deus de uma maneira única. É um espaço onde não apenas falamos, mas também ouvimos. Muitas vezes, nossas orações estão cheias de palavras, de pedidos e preocupações, mas no silêncio permitimos que Deus tome a iniciativa. É nesse espaço que sua voz se torna clara, que sua paz enche nosso coração e que encontramos respostas que não podem ser percebidas no meio do barulho. A paz interior que vem dessa prática não depende das nossas circunstâncias. Enquanto o mundo pode estar cheio de caos, a oração silenciosa cria um refúgio, um espaço onde a alma pode descansar. É um lembrete de que Deus está no controle, de que não estamos sozinhos e de que seu amor nos sustenta. Nesses momentos de quietude, o coração encontra consolo e a mente se renova. Além de trazer paz, a oração silenciosa é uma ferramenta poderosa para receber clareza e direção. Em um mundo cheio de distrações e decisões a serem tomadas, é fácil se sentir sobrecarregado. Mas ao pararmos e buscarmos a Deus em silêncio, abrimos espaço para que sua sabedoria guie nossos passos. É como limpar uma janela embaçada. O que antes era turvo se torna claro. Deus nem sempre responde com um trovão ou com um milagre evidente. Muitas vezes, sua voz é um sussurro, uma impressão suave em nosso coração que só podemos captar no silêncio. Cultivar a oração silenciosa requer intenção. Isso não acontece por acaso, especialmente em um mundo cheio de ruído e distrações. Criar momentos específicos de quietude, como Jesus fazia, é essencial. Isso pode significar acordar cedo, buscar um lugar tranquilo em casa, ou até separar um momento no meio do dia para se desconectar de tudo e se conectar com Deus. Um ambiente adequado, livre de distrações, também ajuda. Talvez um canto especial, uma vela acesa ou uma música suave que convide à meditação. A oração silenciosa não é apenas um tempo para falar com Deus, mas também para refletir e meditar em sua palavra. Passagens como o Salmo 23 podem servir como ponto de partida para nos concentrarmos em sua bondade e fidelidade. Também pode ser útil manter um diário espiritual, anotando o que sentimos, as respostas que acreditamos receber e as formas como vemos Deus agindo em nossa vida.
É normal enfrentar obstáculos ao começar essa prática. Distrações, preocupações e impaciência podem surgir, mas a perseverança é essencial. Assim como qualquer disciplina espiritual, a oração silenciosa se fortalece com o tempo. É como um músculo que precisa ser exercitado. Cada vez que voltamos ao silêncio, estamos demonstrando nossa fé de que Deus está presente e que sua voz merece ser ouvida. A oração silenciosa também reforça nossa confiança em Deus. Nesse ato, reconhecemos que não precisamos controlar tudo, que não precisamos ter todas as respostas. É um momento de rendição, onde dizemos: Senhor, aqui estou. Fala, porque teu servo ouve. Ao entregar nossas preocupações e descansar em sua presença, nossa fé se fortalece e nosso relacionamento com Ele se aprofunda. A Bíblia está cheia de testemunhos de pessoas que encontraram força e direção por meio da oração. Davi, em meio às suas provações, escreveu salmos que refletem momentos de intimidade e reflexão com Deus. Daniel, mesmo diante da ameaça da cova dos leões, orava 3 vezes ao dia em total entrega. Esses exemplos nos inspiram a buscar essa mesma conexão profunda com nosso Criador. A oração silenciosa não apenas transforma nosso relacionamento com Deus, mas também nossa vida diária. Ela nos dá força para enfrentar desafios com uma perspectiva renovada, nos ajuda a tomar decisões com sabedoria e nos enche de paz, mesmo em meio às tempestades. É um lembrete constante de que Deus está perto, que nos ouve e que seu amor por nós não tem fim. Então, pare por um momento, busque o silêncio e permita que Deus fale ao seu coração. Na quietude, você descobrirá o poder transformador da sua presença. Número 8. Como as dificuldades e o tempo de espera fortalecem a fé. A adversidade tem uma maneira peculiar de nos moldar. Nada revela mais a profundidade da nossa fé do que os momentos difíceis, aqueles em que tudo parece incerto e fora de controle. Mas aqui está o mais surpreendente. A Bíblia nos garante que nada do que enfrentamos é em vão. Romanos 8, versículo 28 nos diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é aqui que começamos a entender que a adversidade não é um castigo, mas uma ferramenta divina para nos aperfeiçoar e nos preparar para algo muito maior. Quando pensamos em adversidade, é fácil associá-la à perda, à dor ou à incerteza. No entanto, sob uma perspectiva bíblica, as provações são oportunidades. Elas são o terreno onde Deus trabalha em nós, moldando nosso caráter, fortalecendo nossa fé e nos levando a um relacionamento mais profundo com Ele. Você já se perguntou por que certas situações parecem tão desafiadoras? Muitas vezes é porque Deus está usando esses momentos para nos ensinar algo, para nos levar além das nossas próprias forças e nos ajudar a depender completamente da sua graça. Veja o exemplo de Jó, um homem justo, provado ao extremo. Perdeu tudo o que tinha, mas nunca deixou de confiar em Deus. Mesmo quando não entendia o que estava acontecendo, sua fé permaneceu firme. No final, Deus não apenas restaurou o que Jó havia perdido, mas lhe deu muito mais. O que aprendemos com isso? Que as provações não são o fim. Deus sempre tem um propósito maior, mesmo quando não conseguimos enxergá-lo no momento. Outro exemplo poderoso é José, vendido como escravo pelos próprios irmãos, preso injustamente e esquecido por aqueles a quem ajudou. Mas José nunca perdeu a fé. Através de todos aqueles anos de adversidade, Deus estava preparando o caminho para algo grandioso, salvar uma nação inteira da fome. Quando finalmente se reencontrou com seus irmãos, ele disse: Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Isso é o que a fé em meio à adversidade faz. Nos permite ver além do sofrimento imediato e confiar que Deus está trabalhando para o nosso bem.
A graça de Deus é a força que nos sustenta em nossas fraquezas. Em Coríntios lemos: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." São nesses momentos em que sentimos que não podemos mais, quando nossas forças se esgotam, que Deus manifesta seu poder. Não se trata do que podemos fazer por conta própria, mas do que Deus pode fazer através de nós quando confiamos nele. A perseverança é outro fruto maravilhoso que se desenvolve em tempos de adversidade. É essa qualidade que nos mantém firmes, avançando, mesmo quando não vemos o fim do túnel. Tiago nos ensina: "Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma." Não é incrível? O que parece um obstáculo, Deus transforma em uma oportunidade para nos aperfeiçoar. A adversidade também nos leva a uma conexão mais profunda com Deus. Nos momentos de necessidade, nossas orações se tornam mais sinceras, mais urgentes. É quando reconhecemos nossa incapacidade que nos tornamos completamente dependentes do poder de Deus. E nessa dependência, nossa fé cresce, nosso relacionamento com Ele se fortalece e nossa perspectiva muda. Superar o desânimo durante os tempos difíceis não é fácil, mas é possível quando focamos nas promessas de Deus. Os testemunhos de fé em meio à adversidade são muitos, tanto nas Escrituras quanto na vida cotidiana. Pense em Daniel, lançado na cova dos leões, mas protegido pela mão de Deus. Ou em Paulo, que enfrentou prisões, naufrágios e perseguições, mas nunca deixou de proclamar o Evangelho. E hoje, há pessoas que passaram por doenças, perdas e desafios inimagináveis, mas cuja fé não apenas sobreviveu, mas floresceu. A adversidade é inevitável, mas não é insuperável. Ela é um lembrete de que não estamos sozinhos, de que Deus está trabalhando em nós e através de nós para cumprir seu propósito eterno. Então, se você está enfrentando uma provação, não desanime. Lembre-se de que Deus está com você, que sua graça é suficiente e que no fim todas as coisas, sim, até mesmo as mais difíceis, cooperam para o seu bem. A fé na adversidade não apenas nos sustenta, mas nos transforma. Nos torna mais fortes, mais dependentes de Deus e mais conscientes do seu amor eterno. Confie nele, ele nunca falha. Número 9. A esperança que renova. A esperança é muito mais do que um simples desejo de que as coisas melhorem. É a certeza de que Deus está presente em meio às nossas circunstâncias e que suas promessas são fiéis e verdadeiras. É uma âncora para a nossa alma, que nos mantém firmes quando os ventos do desânimo e da adversidade tentam nos levar à deriva. Hebreus 6 nos lembra disso. Temos esta esperança como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Essa imagem da âncora é poderosa, não é? Porque uma âncora não elimina as tempestades, mas impede que nosso barco seja arrastado por elas. A esperança bíblica não é uma ilusão vaga, nem um simples otimismo. Está profundamente enraizada na fidelidade de Deus. Em Lamentações 3, versículo 22, lemos: "As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade." Isso significa que cada dia traz consigo novas oportunidades para confiar nele, para renovar nossa esperança, mesmo quando as circunstâncias parecem não mudar. Quando enfrentamos provações, é fácil nos sentirmos presos em um ciclo de desesperança. Mas nesses momentos, devemos lembrar que Deus não está apenas conosco, Ele está trabalhando em nós. Veja a vida de Jó. Ele perdeu tudo: família, riquezas, saúde.
E embora tenha lutado com perguntas e dúvidas, nunca deixou de confiar que Deus tinha um propósito maior. No final, Deus não apenas restaurou o que Jó havia perdido, mas lhe deu muito mais. A história de Jó nos mostra que a esperança não é negar a realidade da dor, mas escolher acreditar que Deus pode transformar essa dor em algo belo. A esperança também tem o poder de nos renovar espiritualmente. É como um combustível que alimenta nossa fé e nos dá forças para seguir em frente. Quando esperamos em Deus, experimentamos uma transformação interior. Isaías nos promete: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esperar no Senhor não é inatividade. É um ato de confiança ativa, uma decisão de crer que Ele está operando, mesmo quando não podemos ver. A adversidade tem uma maneira de revelar onde colocamos nossa esperança. Se nossa esperança está em coisas materiais, em pessoas ou até mesmo em nossas próprias habilidades, essas esperanças podem falhar. Mas quando nossa esperança está em Deus, ela é inabalável. Daniel na cova dos leões é um exemplo perfeito. Cercado por circunstâncias que pareciam impossíveis, ele manteve sua esperança em Deus, sabendo que ele tinha poder para resgatá-lo. E Deus o fez. Esse tipo de esperança nos dá a resiliência para enfrentar qualquer desafio. Manter viva nossa esperança exige esforço e prática. Uma das formas mais eficazes de fazer isso é por meio da oração e da meditação na palavra de Deus. Quando dedicamos tempo para refletir sobre as promessas do Senhor, nossas almas são renovadas. A comunhão com irmãos na fé também desempenha um papel crucial. Estar cercado por pessoas que compartilham nossa fé pode ser um lembrete constante de que não estamos sozinhos, de que outros enfrentaram desafios semelhantes e venceram pela graça de Deus. Agora, sejamos realistas. Haverá momentos em que a desesperança tentará nos dominar. Nesses momentos, precisamos lembrar que a esperança em Deus não se baseia em emoções passageiras, mas em verdades eternas. Romanos 15, versículo 13 nos diz: que o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz na vossa fé, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Isso significa que a esperança não é algo que precisamos gerar por conta própria. É um dom que Deus nos dá por meio do seu Espírito Santo. Quero compartilhar um pensamento final. A esperança não é apenas para os momentos difíceis. É um estilo de vida. É viver com a expectativa de que Deus está operando, de que seu plano é bom e de que suas promessas se cumprirão. É uma luz que guia nosso caminho. Um lembrete constante de que, não importa o que enfrentemos, temos um futuro glorioso assegurado em Cristo. Então, se hoje você se sente sobrecarregado, se a adversidade parece insuperável, lembre-se disto. Você tem uma esperança segura, uma âncora firme para sua alma. Essa esperança não está nas circunstâncias, mas no Deus que nunca muda, no Deus que sempre cumpre o que promete. Renove sua esperança nele e permita que ele te fortaleça, te guie e te encha com sua paz. Porque com Deus sempre há esperança. Número 10. Testemunhos de transformação na espera. Imagine um momento em que tudo parece estar em pausa. Você já orou, esperou e confiou, mas as respostas de Deus parecem não chegar. É fácil se desesperar, não é? Mas e se esse tempo de espera não fosse um castigo nem um atraso, mas sim uma oportunidade? Um período projetado por Deus para moldar nosso caráter, fortalecer nossa fé e nos preparar para algo maior? É isso que encontramos ao olhar para os testemunhos de transformação na espera. Abraão, o pai da fé, é um exemplo perfeito.
Deus lhe prometeu um filho, mas os anos passaram e a promessa parecia cada vez mais impossível. No entanto, nesse tempo de espera, Deus não apenas cumpriu sua palavra, mas transformou Abraão em um homem de fé inabalável. Romanos 4, versículo 20, diz: Ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Pelo contrário, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. A espera não foi em vão. Foi o solo onde Deus cultivou em Abraão uma confiança absoluta em sua fidelidade. José é outro testemunho de transformação na espera. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, preso injustamente e esquecido por aqueles que prometeram ajudá-lo, José poderia ter perdido toda a esperança. Mas, no meio dessa espera, Deus estava trabalhando em seu caráter, ensinando-lhe liderança, paciência e confiança. Finalmente, José se tornou o segundo no comando no Egito, salvando sua família e toda uma nação da fome. Gênesis 50, versículo 20, registra suas palavras aos irmãos. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. A transformação de José não foi apenas pessoal, mas se estendeu a todos ao seu redor. Nos tempos modernos, as histórias de transformação por meio da espera continuam. Um homem que aguardava um transplante de coração compartilhou como esse tempo o levou a depender completamente de Deus. Através da oração e da leitura da palavra, ele experimentou uma paz que ultrapassava todo o entendimento, mesmo em meio à incerteza. Finalmente, ele recebeu o transplante, mas o mais significativo foi a mudança em sua relação com Deus. Passou a vê-lo não apenas como um recurso nos momentos difíceis, mas como um amigo constante e fiel. A espera é um processo e nem sempre é fácil. Existem fases em que duvidamos, sentimos frustração ou até queremos desistir. Mas é precisamente nesses momentos que Deus trabalha em nós de maneiras que não podemos ver. Isaías diz: Tu, Senhor, és nosso Pai, nós somos o barro e Tu és o oleiro. Todos nós somos obra das Tuas mãos. Na espera, Deus nos molda, removendo o que não precisamos e acrescentando o que nos tornará mais fortes e úteis para seu propósito. O poder dos testemunhos está na sua capacidade de edificar outras pessoas. Quando compartilhamos como Deus transformou nossa vida, inspiramos aqueles que estão passando por situações semelhantes. O apóstolo Paulo entendeu isso quando escreveu em 2 aos Coríntios. Ele nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar os que estiverem passando por qualquer tribulação. Suas experiências, suas lutas e suas vitórias podem ser a fagulha que reacende a fé em outra pessoa. E como podemos compartilhar esses testemunhos de forma eficaz? Primeiro, sendo autênticos. Não se trata de apresentar uma imagem perfeita, mas de sermos sinceros sobre nossas lutas e sobre como Deus trabalhou nelas. Também podemos compartilhar em comunidade, seja em grupos pequenos, na igreja ou até mesmo nas redes sociais. O importante é permitir que outros vejam como Deus transforma nossas vidas quando confiamos nele. Por fim, os testemunhos não apenas fortalecem os outros, eles também nos renovam. Falar sobre o que Deus fez nos lembra de sua fidelidade e nos ajuda a enfrentar novos desafios com uma fé mais forte. Nos dá uma perspectiva eterna, lembrando-nos de que cada espera tem um propósito e que Deus sempre cumpre suas promessas no seu tempo perfeito. Então, se hoje você está esperando, lembre-se de que você não está sozinho. Deus está com você, trabalhando em sua vida de maneiras que talvez você não entenda agora, mas que no futuro serão tão claras quanto a água. E quando esse momento chegar, não se esqueça de compartilhar sua história, porque o seu testemunho pode ser a resposta para a oração de alguém. Deus sempre transforma na espera. Você acredita nisso? Confie nele, porque a obra que ele começou em você, ele levará à perfeição. Número 11.
Como a espera e as provações fortalecem o caráter. Esperar nunca é fácil. Há momentos em que parece que o tempo parou e você se pergunta se Deus realmente está ouvindo suas orações. Mas nesse período de aparente inatividade, algo profundo está acontecendo. Deus está trabalhando em seu interior. Ele está renovando seu caráter, moldando-o à sua imagem e fortalecendo seu espírito para que você reflita mais a Cristo em sua vida diária. A palavra de Deus é clara ao dizer que as provações não são castigos, mas ferramentas para o nosso crescimento. Romanos 5, versículo 3, diz: "E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, esperança." Este versículo nos revela uma cadeia de transformação. As tribulações não apenas nos ensinam a esperar com paciência, mas essa paciência nos fortalece e nos conduz a uma esperança renovada. Deus usa cada momento de espera para fazer algo em nós, algo que não poderíamos alcançar sozinhos. A paciência é uma das virtudes mais fortalecidas na espera. Pense em Jó, um homem que perdeu tudo, mas nunca deixou de confiar em Deus. Mesmo sem entender o motivo de seu sofrimento, sua fé permaneceu firme. No final, Jó não apenas teve sua vida restaurada, mas também seu caráter foi transformado. No livro de Jó, capítulo 23, versículo 10, ele diz: "Mas ele conhece o meu caminho. Se me provar, sairei como ouro." Essa imagem do ouro refinado é perfeita para entender o que Deus faz conosco na espera. Ele nos purifica, nos fortalece e nos torna espiritualmente mais belos. A renovação do caráter também nos leva a depender completamente de Deus. Quando enfrentamos situações que estão além do nosso controle, aprendemos a abrir mão da nossa própria força e confiar no poder dele. O livro de Tiago nos lembra: "Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência." Aqui, Deus nos desafia a mudar nossa perspectiva. Em vez de ver as provações como obstáculos, devemos enxergá-las como oportunidades para crescer, nos aproximar mais dele e confiar em sua fidelidade. Outra ferramenta poderosa é a gratidão. Pode parecer difícil agradecer em meio à espera, mas essa atitude muda nossa perspectiva e nos ajuda a enxergar as bênçãos que Deus já derramou sobre nós. Quando agradecemos a Deus, mesmo pelas provações, reconhecemos que Ele está no controle e que seu plano é perfeito. O apoio de uma comunidade de fé também é inestimável. Quando compartilhamos nossas lutas com outros irmãos, encontramos encorajamento e força para continuar. A Bíblia nos chama a edificarmos uns aos outros. Em 1 aos Tessalonicenses, lemos: "Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos mutuamente, como de fato estáis fazendo." Uma comunidade forte pode ser o meio pelo qual Deus usa outras pessoas para lembrá-lo de que você não está sozinho e que sua espera tem um propósito. Por fim, o Espírito Santo desempenha um papel fundamental na renovação do caráter. É Ele quem nos guia, nos consola e nos capacita a enfrentar as provações com força e coragem. Gálatas menciona que o fruto do Espírito inclui amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Essas virtudes são o resultado direto de um caráter moldado por Deus. Cada provação que enfrentamos, cada momento de espera, é uma oportunidade para refletirmos melhor a Cristo. Não é um caminho fácil, mas no final, o processo vale a pena. Deus não está apenas interessado em nossas circunstâncias. Ele está interessado em nosso coração e no que estamos nos tornando através dessas circunstâncias. Então, se hoje você está enfrentando um tempo de espera, lembre-se, Deus está trabalhando em você. Ele está te preparando para algo maior, algo que você só poderá compreender quando a prova passar.
Confie nele, permita-se ser moldado e abrace o processo, porque nesse caminho você está sendo renovado para refletir a glória de Deus em tudo o que faz. Número 12. Como viver em espera e confiança em Deus? Esperar não é algo que aprendemos a valorizar neste mundo acelerado. Estamos constantemente buscando respostas rápidas, soluções imediatas e resultados visíveis. No entanto, Deus nos chama a algo diferente. Confiar no seu tempo, caminhar em fé e viver cada dia com paciência, sabendo que Ele tem o controle. A espera, quando aplicada à nossa vida cotidiana, torna-se uma prática transformadora que nos conecta com Deus de maneira profunda e nos ensina a viver com propósito. No trabalho, por exemplo, é fácil cair no desânimo quando nossos esforços parecem não ser reconhecidos, quando as promoções demoram a chegar ou quando enfrentamos desafios constantes. No entanto, Colossenses nos lembra: "E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens." Este versículo muda completamente nossa perspectiva. Ele nos ensina que o trabalho não é apenas uma tarefa diária, é um ato de adoração. Ao trabalhar como se estivéssemos fazendo para o Senhor, não apenas cultivamos a paciência, mas também encontramos propósito e alegria em nossas atividades, mesmo nos dias mais difíceis. A espera no ambiente de trabalho nos ensina a confiar que Deus vê o que os outros não veem e que sua recompensa sempre chega no tempo perfeito. Em nossos relacionamentos pessoais, a espera também desempenha um papel crucial. Todos nós já passamos por momentos de tensão com amigos, familiares ou cônjuges, nos quais sentimos que a outra pessoa não muda ou não responde como esperávamos. Nesses casos, paciência e confiança em Deus são essenciais. A comunicação baseada no amor e na compreensão torna-se fundamental. Efésios nos diz: "Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor." Este chamado não apenas nos ajuda a lidar com os conflitos de maneira pacífica, mas também fortalece nossos relacionamentos ao refletir o caráter de Cristo. Quando aprendemos a esperar em Deus em nossas relações, deixamos de tentar forçar mudanças e permitimos que seu amor atue em nós e nos outros. O serviço a Deus e ao próximo também é um terreno fértil para praticar a espera. Muitas vezes, podemos nos sentir frustrados por não vermos resultados imediatos em nossos esforços para ajudar ou ministrar. Mas Efésios nos diz: "Servindo de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens." Servir com essa mentalidade nos liberta da necessidade de aprovação humana e nos permite focar em agradar a Deus. A espera no serviço nos ensina que os frutos nem sempre são visíveis de imediato, mas são eternos. Ela nos lembra que nosso trabalho nunca é em vão e que Deus está agindo, mesmo quando não conseguimos perceber. Claro, a impaciência pode se tornar um grande obstáculo. Vivemos em uma cultura que promove a gratificação instantânea, e quando as coisas não acontecem no ritmo que queremos, é fácil ficarmos frustrados ou desanimados. Mas a espera em Deus nos desafia a ajustar nossas expectativas. Manter uma vida espiritual equilibrada é essencial para aplicar a espera no dia a dia. Isso significa priorizar nosso relacionamento com Deus em meio às nossas responsabilidades. Incorporar práticas diárias como oração, leitura bíblica e meditação nos ajuda a permanecer conectados com Ele. O próprio Jesus modelou essa disciplina ao se retirar para orar e buscar direção do Pai. Se Ele, sendo o Filho de Deus, priorizou esses momentos, quanto mais nós precisamos fazê-lo. Essas práticas nos permitem ouvir sua voz e encontrar paz em meio às nossas circunstâncias. Além disso, a comunidade de fé desempenha um papel vital nesse processo. Estar cercado de outros crentes nos dá apoio, encorajamento e responsabilidade mútua. Hebreus 10, versículo 24, nos exorta:
E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns antes, admoestando-nos uns aos outros. A espera se torna mais leve quando não a enfrentamos sozinhos. Compartilhar nossas lutas e vitórias com outros nos fortalece e nos lembra de que não estamos sozinhos nessa jornada. A espera na vida diária é um ato de fé que nos chama a confiar em Deus em cada aspecto da nossa vida. Ela nos ensina a trabalhar com excelência, a amar com paciência, a servir com propósito e a viver com esperança. Nem sempre é fácil, mas quando aprendemos a aplicá-la, descobrimos que cada momento tem um propósito e que Deus está presente em cada detalhe. Ele nunca se atrasa e seu plano para nós sempre é bom. Então, enquanto esperamos, sigamos adiante com fé, sabendo que cada dia nos aproxima mais do que Ele tem preparado. Número 13. Como a quietude e a confiança em Deus guiam nossas decisões e nos direcionam para o propósito divino em nossas vidas. A vida pode parecer um turbilhão constante. Estamos cercados por ruídos, decisões que parecem urgentes e caminhos que nem sempre são claros. E é justamente no meio dessa confusão que a direção de Deus se torna uma âncora, um guia seguro. Mas essa direção não se encontra na pressa nem no caos. Ela se revela na quietude, naquele momento em que afastamos o barulho do mundo para ouvir a voz do nosso Criador. Quando pensamos na direção divina, Provérbios nos lembra: entrega ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Que promessa poderosa! Isso significa que não estamos sozinhos em nossas decisões. Deus não apenas nos observa à distância, Ele está ativamente envolvido, guiando-nos, mas requer que entreguemos nossas ações e intenções a Ele. É nesse ato de rendição que Ele toma o controle e alinha nossos pensamentos à sua vontade perfeita. A quietude é essencial nesse processo. Pense em Moisés, que subiu ao Monte Sinai e passou dias em silêncio, esperando a direção de Deus. Ou em Davi, que nos seus salmos derrama sua alma em oração e meditação, encontrando nesses momentos de solidão a orientação que precisava para liderar Israel. A quietude não é simplesmente a ausência de ruído, é um espaço sagrado onde podemos encontrar Deus, ouvir sua voz e receber clareza. Mas como cultivar essa quietude? Uma maneira prática é através da oração contemplativa. Não se trata apenas de falar com Deus, mas de permanecer em silêncio diante dele, permitindo que seu Espírito fale ao nosso coração. Também podemos meditar nas Escrituras, como em Salmos 32, versículo 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Este versículo nos assegura que Deus não apenas nos guia, mas também está atento a cada um dos nossos passos. Ao meditar em palavras como essas, abrimos nosso coração à direção divina. Outra prática poderosa é reservar momentos específicos de quietude na rotina diária. Pode ser pela manhã, antes de o dia começar, ou à noite, quando tudo está mais tranquilo. Mesmo 5 minutos de silêncio intencional podem fazer uma grande diferença, especialmente se os usarmos para buscar a direção de Deus. O segredo está em criar um hábito que nos permita desconectar do barulho externo e conectar-nos com nosso Pai Celestial. Mas buscar a direção de Deus exige confiança. Às vezes, a resposta não vem imediatamente e isso pode ser frustrante. Nesses momentos, devemos lembrar que Deus trabalha no seu tempo perfeito. Persistir na busca, mesmo quando parece que não há resposta, é um ato de fé. E quando finalmente recebemos essa direção, devemos confiar nela plenamente, mesmo que não compreendamos completamente para onde Deus está nos levando. Essa confiança também nos leva a alinhar nossa vida com o propósito divino. Deus tem um plano único para cada um de nós, um propósito que vai além de nossas ambições pessoais.
Encontrar essa direção pode exigir sacrifício e obediência, mas os resultados são sempre recompensadores. Quando caminhamos na direção que Deus nos aponta, experimentamos paz, satisfação e um profundo senso de realização. A quietude não nos guia apenas em grandes decisões, mas também nas pequenas. Seja na maneira como lidamos com nossos relacionamentos ou em como respondemos aos desafios do dia a dia. É nesses momentos que a direção divina se torna uma luz constante, nos mostrando como agir com amor, paciência e sabedoria. Além disso, a direção de Deus reflete seu amor e fidelidade. Ele não nos deixa à deriva. Sempre que buscamos sua orientação, Ele está ali, pronto para nos guiar e nos lembrar de que nunca estamos sozinhos. Ao confiar nele, não apenas encontramos direção, mas também um relacionamento mais profundo e próximo com nosso Pai Celestial. Nos momentos de mudança ou incerteza, quando sentimos que o caminho à nossa frente se desfaz, a quietude nos devolve a clareza. Ela nos lembra que Deus está no controle, que seu plano é bom e que sua orientação nunca falha. Portanto, tiremos um tempo hoje para buscar essa quietude, para ouvir sua voz e permitir que sua direção transforme nossas vidas. Porque é na quietude que encontramos não apenas clareza, mas também a paz e o propósito que somente Deus pode nos oferecer. Número 14. Comprometendo-se a uma vida de espera e confiança. Comprometer-se a uma vida de espera e confiança em Deus vai além de uma simples decisão. Trata-se de um estilo de vida que transforma a maneira como enfrentamos desafios e tomamos decisões. Esse compromisso nos leva a descobrir uma paz que o mundo não pode oferecer. Uma paz prometida pelo próprio Deus em Isaías. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Que imagem poderosa! Este versículo nos assegura que, quando mantemos nossa mente e nosso coração focados em Deus, Ele nos cobre com uma paz que transcende qualquer circunstância. Essa paz, no entanto, não acontece automaticamente. Ela exige uma decisão ativa de confiar e esperar no Senhor. Mesmo quando a vida parece sem sentido ou quando os tempos de provação parecem intermináveis. Mas são nesses momentos de incerteza que encontramos o convite de Jesus em Mateus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus nos chama para entregarmos a Ele nossos fardos, nossas preocupações e ansiedades. E nesse descanso encontramos forças renovadas e a certeza de que não estamos sozinhos na caminhada. A espera e a confiança em Deus começam com uma entrega total. Isso significa ceder o controle de nossa vida, de nossos planos e expectativas ao Senhor. É reconhecer que o plano dele é perfeito, mesmo quando não conseguimos enxergá-lo. Em um mundo que constantemente nos empurra para o controle e a autossuficiência, esperar e confiar em Deus exige uma mudança de perspectiva. Não significa inatividade, mas sim uma ação guiada pela fé. É como um navegador que solta as velas, confiando que o vento o levará ao destino certo. As práticas espirituais são fundamentais para cultivar esse compromisso. A oração constante é como uma linha direta com Deus. Ela nos lembra de que não estamos sozinhos e nos ajuda a alinhar nosso coração à sua vontade. A meditação na sua palavra nos enche de promessas e nos dá esperança nos momentos de dúvida. Um compromisso sólido com a espera e a confiança em Deus traz inúmeros benefícios. Um dos maiores é a paz interior. Não é uma paz superficial, baseada nas circunstâncias, mas uma paz profunda que transcende os desafios do dia a dia. Também experimentamos um crescimento espiritual significativo. À medida que aprendemos a confiar mais em Deus, nosso caráter é moldado para refletir Cristo. Virtudes como paciência, humildade e fortaleza espiritual se tornam parte de quem somos.
Esse crescimento também se reflete em nossos relacionamentos. Ao confiarmos em Deus, aprendemos a lidar com conflitos com sabedoria, a sermos mais compreensivos e a amar com o amor de Cristo. A perseverança é essencial nesse compromisso. Haverá momentos de tentação, momentos em que a impaciência tentará assumir o controle. Nesses momentos devemos lembrar dos exemplos de personagens bíblicos como Abraão, que esperou décadas pelo cumprimento da promessa de Deus, ou José, que permaneceu fiel mesmo nos momentos mais sombrios de sua vida. Esses exemplos nos ensinam que a espera nunca é em vão quando confiamos no Senhor. Também é importante reconhecer as armadilhas da impaciência. Muitas vezes queremos resultados imediatos, mas a espera nos ensina a depender completamente de Deus. Em Salmos, lemos: "Descansa no Senhor e espera nele." Esse versículo nos lembra de que a paciência é uma virtude que Deus usa para nos aperfeiçoar. Integrar esse compromisso em nossa vida diária é um ato contínuo de fé. No trabalho, podemos confiar que Deus está dirigindo nossos passos, mesmo quando enfrentamos incertezas ou desafios. Em nossos relacionamentos, podemos esperar no tempo perfeito de Deus para restaurar, fortalecer ou guiar nossos vínculos. E no nosso serviço ao Senhor, aprendemos a atuar com humildade, reconhecendo que todo esforço feito para sua glória tem um propósito eterno. Por fim, o equilíbrio entre esperar, confiar e agir é essencial. Deus não nos chama para ficarmos parados sem fazer nada, mas para agir com fé, sabendo que Ele dirige nossos passos. Assim como Neemias, que reconstruiu os muros de Jerusalém confiando em Deus enquanto trabalhava arduamente, também podemos agir com a certeza de que nossas ações estão sendo guiadas pela sua direção. Comprometer-se a uma vida de espera e confiança é uma jornada que nos transforma de dentro para fora. É um processo de entrega, crescimento e descoberta. Quando confiamos em Deus, encontramos uma paz incomparável, um propósito claro e descanso para nossa alma. Portanto, hoje, faça desta decisão um compromisso firme. Entregue seus fardos a Jesus, coloque suas preocupações diante dele e permita que sua paz e direção guiem cada passo do seu caminho. Deus tem um plano perfeito para a sua vida e quando você decide confiar plenamente nele, verá como sua fidelidade transforma cada área da sua existência. Agora é o momento de colocar esses aprendizados em prática. Convido você a encerrar este tempo de reflexão com uma oração de compromisso. Senhor Deus, comprometo-me a esperar em silêncio e confiar em Ti em cada aspecto da minha vida. Renova meu coração, fortalece minha fé e guia-me para o propósito que Tu planejaste para mim. Entrego minhas obras a Ti e confio que és Tu quem firma os meus pensamentos. Obrigado pela Tua paz, que excede todo entendimento, e pelo Teu convite para descansar em Ti. Que a minha vida reflita o Teu amor e a Tua fidelidade em todo momento. Amém. Que esta oração seja o início de uma vida transformada pela espera e pela confiança em Deus. Lembre-se de que Ele está moldando o seu destino neste exato momento, trabalhando em cada detalhe para cumprir o seu plano perfeito. Siga em frente com fé, sabendo que cada momento de espera é uma oportunidade para crescer, para confiar mais profundamente e para experimentar a paz e o propósito abundante que só Deus pode oferecer. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante.
Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.